paz do Senhor Jesus Cristo. Já tem alguns dias que Deus tem tocado no meu coração para falar sobre jejum, para falar sobre essa prática que deve ser um hábito da vida de nós cristãos. E Jesus espera que jejuemos, E eu vou ler uma passagem aqui que fica em Mateus capítulo 17, versículo 20 ao 21. Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirieis a este monte: passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. E o versículo 21: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e por jejum. E Jesus deixa bem claro aqui para conosco que devemos fazer jejum. Creio eu que Jesus não deixou isso aqui apenas por deixar. Ele deixou aqui para que entendêssemos que o jejum é necessário na vida de nós cristãos. É necessário na vida de nós cristãos, para que fortifiquemos a nossa carne, para que fortifiquemos em primeiro lugar o nosso espírito, o nosso contato com Deus, a nossa conexão com Deus, que é algo magnífico, para termos mais intimidade com Deus e ouvirmos cada vez mais a palavra de Deus e termos direcionamento. Seguimos em fé o caminho de Deus, que Deus nos conduza em fé até o caminho dele. É magnífico isso, porque se pararmos para pensar, o jejum deve ser algo constante na vida dos cristãos. Se pararmos para pensar aqui, tem práticas que os cristãos não vão conseguir fazer se não jejuar e orar. É necessário fazer essa prática. Hoje, no meio cristão, vemos que alguns cristãos só gostam de ir à igreja, ouvir a palavra, ouvir o louvor, ler a Bíblia lá, mas fora da igreja não faz mais nada. Fora da igreja, joga o pé pro ar e quer ser abençoado, e quer ser usado por Cristo, mas não faz o que tem que ser feito. E Jesus deixa bem claro aqui que o jejum é importante, é uma prática importante para nós, porque nos fortifica. Não fortifica somente o nosso espírito, mas fortifica a nossa carne também. Por quê? Paramos de alimentar a nossa carne e começamos a alimentar mais o nosso espírito em Deus, porque jejuamos e oramos. Jejum e oração, jejum e oração. Tanto que é muito importante, quando você começar a jejuar, ao início orar, durante orar e depois orar também. E durante essa prática, ler bastante a Bíblia, adorar muito a Deus, pedir cada vez mais conexão com Cristo, para Deus falar com você, ter mais intimidade com você. É uma prática muito especial. E Jesus deixa essa palavra para que entendamos que é algo que devemos fazer. E a forma de você fazer jejum vai do que tocar no seu coração de fazer, ou de Deus falar para você fazer. Se Deus falar para você fazer, é porque Deus sabe que você tem capacidade de fazer tal jejum. Eu falo por experiência própria, porque eu fazia um jejum por conta própria, mas aí Deus tocou de eu fazer um jejum a mais, um jejum de 3 dias. Para mim, aos meus olhos, era algo impossível. Até porque eu trabalhava no trabalho, treino e estudo, e para mim aqueles 3 dias eu achei que seria impossível de fazer. Mas Deus me capacitou. Se foi Deus que me direcionou e falou que era para mim fazer, eu fiz. Mas a todo momento, oração, louvores, adoração, ler a palavra de Deus. Entendeu? É muito bom isso, é magnífico. E eu falo que foi muito bom fazer jejum. É muito bom fazer jejum. A minha intimidade com Deus aumentou muito durante o jejum. E fora dele, depois de ter entregado o jejum.
A intimidade aumentou muito com Deus. O entendimento da palavra aumentou muito com Deus. E Deus me concebeu bênçãos. Não falo de bens materiais, não. Eu falo de bênção espiritual, que é o que os cristãos devem pedir. Devem pedir isso quando jejuardes. Porque bens materiais são algo que vai ficar na terra, mas a unção com Cristo, a conexão com Cristo é algo que vai muito além da terra, vai muito além dos céus. Aracho Becantaçu. Eu vou explicar para vocês aqui um pouco sobre o jejum, sobre os tipos de jejum aqui, para vocês terem entendimento. O jejum, temos aqui, o primeiro aqui é o jejum total. O jejum total você não come absolutamente nada, não consome nada durante o jejum. Só oração e se alimenta da palavra de Deus e adora a Deus, somente isso. E esse eu recomendo só para quem não tem problema de saúde. Só para quem não tem problema de saúde. Tenho 2 também, que é o que eu fiz aqui, que é o jejum com água. Esse jejum com água aqui, eu acho que é bom fazer, mas se você também não tem problema de saúde. E o nosso corpo precisa de água. É bom de fazer esse aqui porque o nosso corpo necessita de água. Então aqui você pode consumir água, diferente do primeiro, que é o jejum total. Mas é só para quem não tem problema de saúde também. E tem o 3, que é o jejum parcial. Como que funciona o jejum parcial? O jejum parcial é um jejum que a pessoa se alimenta uma vez por dia, apenas uma vez por dia, e se abdica de alimentos que ela gosta muito para fazer esse jejum. Então é uma prática que, ainda que ela coma uma vez por dia, ela está jejuando. Por quê? Ela está abdicando de coisas que ela gosta. Porque eu vejo que, mesmo que ela esteja fazendo esse jejum parcial, ela até queria fazer um jejum total ou um jejum com água, mas não pode por conta da saúde. Então esse jejum é mais para as pessoas que têm problema aí, que não podem jejuar por longos períodos ou que não podem ficar sem se alimentar. São 3 tipos de jejum aqui que são bênção também. E você faz o que tocar no seu coração. A questão das horas aí. Escolhe um tipo de jejum que você queira fazer, mas escolhe também as horas que você deve fazer. Ou de Deus tocar no seu coração as horas que você deve fazer de jejum aí. Porque se Deus tocar no seu coração, suponhamos aí, você consegue fazer 9 horas de jejum, um tal jejum aqui escolhido aqui por Deus ou por você. Aí Deus fala que você consegue fazer, é porque você vai conseguir fazer, você pode ter certeza disso. Porque eu comecei fazendo um jejum de 12 horas e Deus tocou no meu coração de fazer um jejum a mais, de 3 dias. E graças a Deus, Deus falou que ia me sustentar e me sustentou e eu consegui. E foi bênção, tem sido bênção, em nome de Jesus. E eu queria entregar aqui, fazer uma oração a você que está aí ouvindo, em nome de Jesus. Vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai, peço que o Senhor fortifique, Deus, interceda pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa explicação aqui sobre jejum, Deus. Mas clamo a Ti para que o Senhor dê entendimento e sabedoria a essa pessoa, Deus, para que ela saiba e aprofunde cada vez mais nas coisas do Senhor. Que o Senhor dê direcionamento, fortificação e entendimento cada vez mais da Tua palavra, Deus. Interceda por essa pessoa com Tua unção, com o Teu fogo do céu. Em nome de Jesus, vai descendo e fortificando com a Tua glória, em nome de Jesus.